O latim torna-se uma língua da ciência. Então você pode falar a língua que você quiser, mas se você quiser ser um cientista, se você quiser ser ouvido numa academia, você tem que falar em latim, porque senão você não vai ser nem escutado. Surge muita... o pessoal faz muita piada, né, com as línguas pátrias. Então, por exemplo, dizia-se que línguas maternas, é a língua que você fala lá com o seu povo, que você fala lá na sua comunidade. Se você quiser ser alguém respeitado, você tem que falar em latim, para que você, de fato, seja ouvido dentro de uma academia, dentro de um meio de educação. As guerras e as invasões estabelecidas a ordem social e política, né, por meio desse processo, que eu falei para vocês, é formada uma atmosfera espiritual propícia à difusão da cultura e da educação. Puderam os estudos sair do recinto fechado dos mosteiros, das catedrais, né, e dos castelos para florescerem ao ar livre da cidade. As instituições escolares monásticas vieram se juntar então às escolas criadas pelas corporações e pelas municipalidades sob a égide espiritual da Igreja. Desse movimento de intensificação e expansão educativa e cultural, né, resultaram as universidades, oriundas da fusão de instituições escolares de vários tipos e graus, constituindo a mais poderosa e fecunda criação pedagógica da Idade Média. Ao mesmo tempo em que se processava o desenvolvimento exterior do ensino e da cultura, também se realizava um desenvolvimento interior de que resultou o método de estudo denominado escolástico, aquilo que eu falei para vocês, quando há esse crescimento da cultura, essa inserção de elementos mais avançados, né, de cultura estrangeira, e essa especialização desses grandes mestres, né, da educação cristã, que passam então a estudar de uma forma muito ampla e dar uma resposta a diversas questões da vida a partir da ótica cristã. O que hoje está sendo estudado, está sendo bastante incentivado, que é a questão da cosmovisão cristã. A Igreja está começando a se posicionar no sentido de valorizar a cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? O que é cosmos, né? Cosmos é o universo, todas as coisas que estão dentro dele é o cosmos, né? E a cosmovisão cristã vem a ser a resposta cristã ante as questões da vida. Então, como é que o cristão se posiciona diante da política? Como é que o cristão se posiciona diante da ciência? Como é que o cristão se posiciona diante da arte? Então, existe uma visão cristã para as questões relacionadas a diversos aspectos da vida. Isso está sendo bastante incentivado, que é a questão da cosmovisão cristã. A Igreja está começando a se posicionar no sentido de valorizar a cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? O que é cosmos, né? Cosmos é o universo, todas as coisas que estão dentro dele é o cosmos, né? E a cosmovisão cristã vem a ser a resposta cristã ante as questões da vida. Então, como é que o cristão se posiciona diante da política? Como é que o cristão se posiciona diante da ciência? Como é que o cristão se posiciona diante da arte? Então, existe uma visão cristã para as questões relacionadas a diversos aspectos da vida. Tá? Cristianismo não é só igreja. Cristianismo não é só orar. Cristianismo não é só dar glória a Deus e dizer que Jesus é bom. Tá? Cristianismo é isso, mas tem um pouco mais. Então, existe um artista cristão, existe um trabalhador cristão, existe um professor cristão, existe um cientista cristão. Então, qual a visão cristã é a visão cristã sobre todos os aspectos da vida, ok? Então, a gente, inclusive, demorou um pouco para valorizar isso. O muçulmano já valoriza essa cosmovisão já há muito mais tempo do que nós. Por isso que ele criou a chamada Sharia, ou a Sharia, que é a lei muçulmana abordando todos os aspectos da vida. Então, existe uma maneira muçulmana de fazer política, existe uma maneira muçulmana de trabalhar num banco. Inclusive, instituições bancárias muçulmanas não cobram juros, não cobram juros dos muçulmanos, né? Dos outros. Então, tem toda essa resposta, tá certo? A partir desses pressupostos sobre as questões diversas da vida. E hoje, o cristianismo, já na América do Norte, isso já é presente há muito tempo, e agora as igrejas daqui estão começando a entrar nesse assunto, a abordar essa questão. Precisamos tomar uma posição
diante de todos os aspectos da vida. Porque se a gente não se posicionar, a gente está abrindo campo para outros entrarem e dizerem como as coisas são. Né? Aí você, uma vez que não se posicionou, você não tem seu próprio parecer, você não tem sua própria opinião, uma vez que você se recusou, né, a se posicionar diante. Tá certo? Aí chega outra pessoa e diz como é que é. Já que você não disse, outra pessoa disse. Então essa é a questão, né? Esse é o valor. Aí ele abordei com vocês, o período apostólico corresponde à atuação do Senhor Jesus e dos primeiros apóstolos. O período patrístico, tal designação origina-se no trabalho exercido pelos primeiros pais da igreja. Então você vê a designação, né? Apóstolos e depois pais da igreja. Então você vai ter esses pais da igreja, esses patrísticos, eles são continuadores diretos dos apóstolos. Eles são discípulos dos apóstolos e eles têm nas comunidades deles a autoridade ainda quase que semelhante ao dos apóstolos, porque foram eles que ouviram os apóstolos ensinando. Então eles são a autoridade final, tá certo? Para dizer aquilo que é doutrina e aquilo que não é doutrina. Por quê? Porque eles são, vamos dizer assim, os guardiões dos textos sagrados. Então ele fala, ó, João nos deixou o Evangelho. O Evangelho está escrito assim. O Evangelho diz que Jesus veio em carne. Então quando um gnóstico diz que Jesus na verdade era um aion, era uma manifestação, era uma emanação de Deus, isso está errado. João condenou essa doutrina. Então o patrístico, o pai da igreja daquele local, ele vai ter essa autoridade, uma autoridade para trazer uma resolução sobre esses problemas. Então tem um período patrístico, que é aquilo que eu expliquei para vocês, o monástico, a igreja já está institucionalizada e está agora, primeiro, fazendo o trabalho de ser mantenedora da tradição, para depois ser a difusora. Né? Primeiro ela faz a manutenção dessas tradições, desse conhecimento, dessa ciência, dessa filosofia, né? Para depois ser a difusora mesmo desse conhecimento. Aqui no final da página, de início, os monges viviam isolados e eram tidos como anacoretas. Posteriormente, no século IV, passaram a formar uma comunidade religiosa de eremitas e anacoretas. Passaram a cenobitas. Coube aos mosteiros, durante a irrupção dos bárbaros no Império Romano, conservar a cultura antiga e utilizá-la como meio de educação. Aquilo que eu expliquei para vocês. Eles eram a ponte entre o mundo antigo, grego e romano, que havia desmoronado, e esses novos impérios, esses novos reinos bárbaros, que estavam surgindo e que estavam mergulhando o mundo no caos. Então o mundo se tornou um caos com a queda do grande Império Romano, né? E a instituição que ficou em pé foi a Igreja Católica, tá? A igreja que agora está se universalizando. Ela era católica, tá certo, apostólica, mas ainda não era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então ela vai assumir a postura de Igreja Católica Apostólica Romana quando ela agora assume o papel de transmissora da cultura romana antiga. Aí ela assume para si, né, ela toma posse da cultura romana como a detentora desse conhecimento. Aí ela assume o papel de Igreja Católica Universal. Apostólica, porque ela tem a tradição dos apóstolos, mas também porque ela alega ter um apóstolo constituído. Porque o Papa, ele alega ser o bispo de Roma, ele alega ser o pai do cristianismo. Então ele alega ser o apóstolo do cristianismo. Ser o detentor do anel, né, de Pedro, né, está sentado na cadeira de Pedro. Ter autoridade como vigário de Deus. Tá? Então ele se coloca como um substituto, né, um substituto de Cristo na Terra. Então, ele é a palavra de Cristo na Terra. Então ele assume esse papel. O que ele falar, acabou. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ele tem toda a cultura romana. E aí assume esse papel agora de instituição sólida. O negócio fica tão forte em relação à Igreja nessa época, que quando Roma já está enfraquecida, e quando Alarico, que é um grande rei, né, de um povo bárbaro, invadindo Roma, saqueando, destruindo, o único que tem autoridade para chegar diante de Alarico e negociar vamos dizer assim, uma amenização daquela tragédia, uma amenização daquela destruição, é o Papa Leão, é a igreja. A igreja chega diante dele para negociar, e ele então saqueia durante o tempo, depois ele sai, ele deixa a cidade lá, e se eu não me engano, ele até faz um acordo onde ele deixa de fora os templos. Então, os templos, as igrejas são poupadas do saque.
Tá? Então, está o poder que a igreja toma nesse período. O período escolástico trata-se do período em que o movimento da erudição cristã cobriu toda a Europa durante a Idade Média. Foi a época em que surgiu uma nova forma de pensar em Deus, no cosmos e no ser humano. Nesse período nasceram os maiores filósofos teólogos da igreja, ainda não superados. Esses pensadores voaram tão alto que muitos deles saíram da órbita certa, do caminho da palavra inspirada, e se perderam nas suas elucubrações metafísicas. Aí temos aí o maior nome, o nome representativo dessa época é Tomás Aquino. Tomás Aquino, que foi, de fato, o autor da Suma Teológica, né? Houveram outras sumas na época, mas a mais famosa é a Suma Teológica de Tomás Aquino. E aí ele vai começar uma descrição aqui, ó, mais claro, no período apostólico. Como é que está a questão do intervalo aí? Tem intervalo? Tem, né? Mas tem um tempinho ainda. Vamos lá. Veja. Período apostólico. A descrição que ele vai trazer. Ó. O cristianismo e o mundo antigo. As novas condições sociais, políticas e econômicas de Roma imperial, resultantes da centralização do poder nas mãos dos imperadores, do acúmulo das riquezas conquistadas e da continuidade da paz, criaram um ambiente de tranquilidade, de folgança e de prosperidade que suscitou entre os romanos novas necessidades de pensamento e ação. Até então, o ideal de todo romano tinha sido o de ser um bom soldado ou um bom cidadão. Mas com a nova ordem política, que fazia do imperador o único depositário do poder, com o termo das guerras de expansão e de conquista, os romanos se foram desabituando dos afazeres públicos e das atividades bélicas, perdendo as suas antigas virtudes cívicas e militares. A maioria entregou-se então à vida mundana, às festas, aos espetáculos, aos prazeres dos sentidos. Uma minoria se voltou, porém, para a vida interior, para o cultivo das virtudes morais. Olha só essa característica dita por ele aqui. Alguns grandes pensadores romanos fizeram essa mesma crítica aqui. Você tem, por exemplo, Cícero. Cícero, que era um grande jurista. Você tem Sêneca, né, que era filósofo. Você tem Tácito, que era historiador. Tá? Então você tem essas figuras que percebem uma mudança de paradigma para o cidadão romano. Então, o cidadão romano da antiguidade, né, que valorizava a lei, valorizava a família, valorizava a hombridade, né, a postura aguerrida, né, com o ideal de soldado, né, ainda, ele tinha certos valores que sustentavam aquela sociedade, que tornavam aquela sociedade sólida, que tornavam aquela sociedade estável. Só que o que acontece? Quando Roma expande as suas fronteiras, ela se torna uma verdadeira máquina de guerra, de tal modo que Roma, né, os povos que dominavam, né, em lugares muito distantes, muitas das vezes ela tinha dentro das suas ordens militares povos que se associaram a eles, tá certo? Que se constituíram nos seus soldados nesses territórios distantes e que sequer eram romanos. Eles não eram romanos. Então eles muitas das vezes conquistavam a cidadania romana, mas diferente do patrístico, tá? Então, por exemplo, o cidadão patrístico era aquele que era nascido na Itália, de fato, o romano verdadeiro, né? E esses outros cidadãos, eles adquiriram cidadania romana, mas de segunda categoria, vamos dizer assim. Quando Paulo dialoga com o carcereiro, e o carcereiro fica surpreso, né, por ele exigir o direito romano, ele diz assim: eu adquiri por alto preço. Aí Paulo rebate: pois eu por nascimento. Então haviam categorias de cidadania romana. Havia uma cidadania romana nata, né, e havia uma cidadania romana adquirida. Tá? A adquirida já lhe dá algumas vantagens. Por exemplo, o cidadão romano nunca poderia ser crucificado. Paulo não foi crucificado, Paulo foi decapitado. Tá? E Paulo teve uma audiência primeiro. Antes de ter audiência, Paulo ficou guardado por uma guarda pretoriana. Tá? Então teve toda uma maneira diferente de lidar com Paulo, porque ele tinha a cidadania romana por nascimento. Tá? E o cidadão que havia prendido ele, a cidadania romana adquirida por ele, era de categoria inferior, era adquirida por dinheiro. Então você vê, haviam com essas situações um enriquecimento absurdo de Roma, tá? Um enriquecimento absurdo. Então,
povos que Roma nem conhecia e que estavam alistados dentro do exército romano e que batalhavam as guerras de Roma, guardavam as fronteiras de Roma, né, saqueavam povos e mandavam as riquezas para a capital. E aí na capital isso se tornava luxúria para aqueles cidadãos, né? E aí você tem, por exemplo, com a destruição do Templo de Jerusalém, você encontra em Roma um arco do triunfo com um alto relevo, onde os soldados carregam, por exemplo, a menorá. Tem lá a menorá direitinho lá no alto relevo, que é o espólio, né, da destruição do Templo de Jerusalém. Daí, esse é um exemplo só. Imagine quantos templos, imagine quantos estados, imagine quantas riquezas. Roma não saqueou, levou para a capital e se tornou um meio de luxúria dos cidadãos romanos. E é por isso que a sociedade romana começou a cair, começou a virar uma sociedade devassa, uma sociedade preguiçosa, uma sociedade de maus hábitos, maus costumes. E aí você tem, por exemplo, o imperador, para lidar com toda essa questão sociológica, né, esse povo ocioso, esse povo rico, né, esse povo que agora não tem mais aquele ideal militar, mas agora está começando a olhar para o poder, por exemplo, buscar o poder, o imperador toma diversas atitudes. Uma delas é a conhecida política do pão e circo, que é adotada até hoje em todos os meios políticos. Por quê? Você pensa que carnaval e futebol não é política de pão e circo? Você quer coisa melhor para distrair o povo da usurpação dos seus direitos, né, da falta de serviço do Estado, da corrupção do Estado? Você quer coisa melhor para distraí-los disso do que futebol? Copa do Mundo. Ninguém vai prestar atenção mais, né, na roubalheira, na criminalidade, na falta de recursos, na falta de escola, na falta de hospital. Inclusive, um grande referencial de futebol disso. Se você quiser fazer Copa do Mundo, não pode construir hospital. Exatamente. Eu até consigo compreender que ele não tinha a intenção de dizer que hospitais são inferiores. Mas a sinceridade dele foi muito ingênua. Foi muita ingenuidade, né? Óbvio que tem de se abandonar a Copa do Mundo e construir hospitais, e contratar médicos, e construir escolas. Esquece Copa do Mundo. Copa do Mundo é coisa para a Alemanha. Copa do Mundo é coisa para a Itália, coisa para o Japão, para a Coreia do Sul, né? Esses países que tem que pensar em Copa do Mundo, porque eles já têm toda a base e tem que pensar em construir agora meios pelos quais ele possa avançar. Escolas, né? Educação, segurança, remuneração de soldados, né? Colocar polícia, aparelhamento da polícia. Isso é o nosso interesse. Agora o que se faz? Copa do Mundo. Estádios, elefantes brancos. Você tem aí na Amazônia. Qual o time da Amazônia? Remo? Qual o time do Mato Grosso? Mato Grosso, irmão. Qual o time que tem lá? Tem Mato Grossense. Brasília, né? Tem lá brasiliense. Pois é, aí pega uma área assim, coloca todo mundo lá, coloca o torcedor favorável desse, favorável do outro, para poder ocupar uma coluna daquela, ainda chama um monte de gente da rua para ficar no café na foto. Essa política, ela não é nova. Essa política foi adotada pelo governo romano quando entrou nessa situação de grande abastança, né, de ociosidade do povo e de risco do imperador por causa do olhar dos gananciosos para o poder. Eu falo, vamos distraí-los. Como? Coliseu. Né? Pegou a riqueza de vários povos, trouxe os melhores engenheiros, trouxe os melhores arquitetos, trouxe o melhor material, né, que possa se encontrar em qualquer lugar e construiu aquela obra arquitetônica extraordinária, que foi o Coliseu. Aquilo ali é a glória do império, né, e é uma política de pão e circo implementada para a distração do povo. Ali, ó, brigas de gladiadores todo dia, brigas de matança de animais, matança de cristãos, matança de judeus, né, de prisioneiros, de escravos, e por aí vai. E atividade, sangue que rolava, e atividades constantes. Eles faziam guerras de navio dentro do Coliseu.
eles conseguiam criar um sistema pelo qual eles inundavam o Coliseu para os navios flutuarem lá dentro e terem guerras de navio, representar guerras de navio dentro do Coliseu. Então, a habilidade que eles tiveram para construir algo fútil foi impressionante. É impressionante como eles gastaram com futilidade. Porque, na verdade, no final das contas, o Coliseu era futilidade. Mas a futilidade é útil para o Estado. Assim como Carnaval. Carnaval, todo mundo feliz, todo mundo dançando, todo mundo se embriagando, todo mundo se prostituindo, todo mundo se drogando. Depois tem uma epidemia de AIDS, uma epidemia de doenças venéreas, uma epidemia de mulheres grávidas cujo pai ela nem imagina quem seja, que ela transou com 10 homens uma noite. Então, o que você tem com isso? Você tem com isso o ganho e prejuízo e a distração das pessoas dos problemas do Estado e a preocupação delas com o seu próprio prazer e depois com os problemas decorrentes dele. E aí vocês não enchem o saco do Estado com isso. Vocês ficam preocupados com as suas próprias desgraças. Você tem um sistema infalível do Estado. E o cristianismo vai entrar nessa área e vai atrapalhar um pouco o esquema romano. Porque o cristianismo vai trazer uma moralização do Estado, vai trazer conceitos que eram apenas adotados dentro da aristocracia. Ele vai popularizar esses conceitos, conceitos de moral, conceitos de ética, conceitos de família, formação da família. Escravos que antes, no jeito romano, nem podiam formar família, através da pregação cristã, muitos deles agora começam a se constituir em famílias sólidas e começam agora a requerer direitos para si e para a sua família. Então temos aí a parte da pregação apostólica, período apostólico. Veja só, um dos resultados desse estado de espírito dominante, sobretudo nas elites intelectuais, foi o florescimento do estoicismo. O estoicismo era daquelas linhas filosóficas gregas. Você tinha o estoicismo, a outra eu vou me lembrar, epicureus, os epicureus e os estoicos. Então os epicureus, eles visavam mais, o único sentido da vida é prazer. Então você tem que buscar o prazer como significado para a sua existência. Já o estoicismo, ele tem uma moral rígida, ele tem uma valorização da vida, de uma vida mais austera, uma austeridade para a vida, para poder encarar as diversas situações da vida. Então o estoicismo começa a florescer, entre algumas classes, esse movimento de interesse pelas questões morais, lento a princípio, assumiu grande amplitude e intensidade na época dos antoninos, que deram eles próprios exemplos dessa orientação espiritual. Essa preocupação por uma vida pura, digna, subordinada aos princípios éticos, resultou, entretanto, de especulações filosóficas de crenças religiosas. A religião romana é reduzida a um ritual vazio e formalista com um sentido pragmático e imediatista, para ser bem-sucedido na guerra, para abençoar a lavoura, para dar fertilidade aos animais, para dar fertilidade às pessoas. Então é uma coisa bem pragmática, bem voltada por um plano prático, aquela ritualística da religião pagã romana. Não induzia os espíritos a se desprenderem do plano dos interesses humanos e materiais, e todas as questões que o homem podia formular sobre seu destino e sua dignidade, os seus deveres, a religião romana não oferecia nenhuma resposta. Essa comportava efetivamente o ensino moral, reduzia-se ao culto em que os sacrifícios visavam ou o pagamento de uma dívida ou a garantia contra a adversidade futura. O Deus vendia sua proteção, mas não dava regras de bem viver. Fazia respeitar as propriedades, os contratos, mas não guiava as consciências. Sua competência não se estendia além dos interesses. Além disso, a religião romana se materializa de modo crescente, contaminada pelos ritos asiáticos grosseiros, que já haviam invadido o mundo grego, criado no gnosticismo, e também invade o mundo romano, e sensuais, atingindo a plenitude da sua desfiguração moral com o ridículo culto dos imperadores. Daí o desprestígio cada vez maior da religião pagã dos romanos. Então temos aí a situação na qual se encontrava a sociedade romana, que vai ser depois, vamos dizer assim, vai ser invadida, vamos colocar dessa maneira, pelo trabalho evangelístico cristão, e vai encontrar muitos elementos dentro da sociedade romana que vão abraçar o cristianismo de bom grado, inclusive pessoas ligadas diretamente ao imperador, familiares do imperador, pessoas da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, tá certo?
era a elite, tá certo, do militarismo romano, então vão abraçar o cristianismo, uma vez que vem que a sua sociedade entrou em colapso, né? Então o cristianismo agora ganha bastante espaço entre eles. E assim a gente vai dar um tempo agora para intervalo, e depois a gente dá sequência aí com as outras fases. Ok?